Vamos lá, galerinha. Depois que você viu a primeira aula, né, de seno e cosseno, né, de ângulos suplementares, tá? Então agora a gente já pode começar a estudar a lei dos cossenos e lei dos senos. Nós vamos começar por lei dos cossenos. Vamos imaginar um triângulo qualquer, tá? Eu tenho aqui os ângulos alfa, beta e gama, né, os vértices ABC, os lados ABC, só fazendo aqui um complemento, né, sobre conceitos. Geralmente, se você tem um vértice A, o lado oposto você nomeia como A. Se você tem um vértice B, o lado oposto você nomeia como B. E se você tem um vértice C, o lado oposto você nomeia como lado C. Lembrando que vértices, né, que pontos, né, geometricamente pontos, a gente dá o nome de letras maiúsculas. E lembrando que segmentos de retas, né, a gente dá o nome de letras minúsculas, tá legal? Mas eu tenho esse triângulo aqui. Quando é que eu uso? Deixa eu até já dar uma dica aqui, antes da gente falar sobre a fórmula. Quando é que eu uso lei dos cossenos, lei dos senos? Eu vou conversar sobre isso durante os exercícios, tá? Mas é onde o pessoal às vezes se complica. Usa a lei dos cossenos em vez do seno, lei dos senos em vez de lei dos cossenos. A lei dos cossenos eu uso quando eu tenho um ângulo e os seus lados adjacentes, os lados que formam o ângulo. Tá? Se eu tiver um ângulo e os seus lados adjacentes, eu tenho um ângulo e dois lados adjacentes ao ângulo, eu vou usar a lei dos cossenos. Já a lei dos senos é ângulo, lado oposto, a gente vê mais para frente, tá? Mas se eu tiver um ângulo e os lados adjacentes, eu uso a lei dos cossenos. E o que a lei dos cossenos me diz? Ela diz, tá, que o lado oposto ao ângulo, vamos supor que eu tenho o ângulo alfa aqui. Tá? Eu tenho o quadrado do lado oposto ao ângulo, o problema me deu esse ângulo aqui, é igual à soma dos quadrados, né, dos outros dois lados. Então eu tenho o ângulo alfa, o quadrado do lado oposto ao ângulo alfa é igual à soma dos quadrados dos lados, né, dos outros dois lados, menos o produto de 2 vezes o produto daqueles outros dois lados, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo alfa. Eu tenho o ângulo beta. Então, se eu tenho o ângulo beta, quem vai estar sozinho aqui, e aí que muita gente se confunde, mas também se confunde muitas vezes por falta de treino, né? Usa sempre A ao quadrado. Aí tem um ângulo beta, vai usar A ao quadrado. Não, tá? Se você tem um ângulo beta, quem vai estar sozinho aqui é o lado oposto a esse ângulo beta. Então eu tenho o ângulo beta está aqui, vamos supor que o problema deu o ângulo beta, deu o lado A e deu o lado C. E ele quer que você calcule o B, ou que calcule alfa, que calcule os outros ângulos ali, tá? Então o que acontece? O gama, né? Então se ele deu o ângulo B e deu AC, eu sei que o lado oposto ao ângulo B é esse B. Então, ó, B ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Se ele deu o B, o quadrado de A mais o quadrado de C, menos 2 vezes esses dois quadrados, vezes o cosseno do ângulo dado. Então, cuidado com esse lance, A ao quadrado é igual B ao quadrado, mas C ao quadrado, aí você vai usar sempre sozinho aqui. Quem fica sozinho aqui não é o A. Tá? Quem fica sozinho aqui é o lado oposto ao ângulo que você conhece no exercício. A gente vai dar exemplos daqui a pouquinho, você vai perceber isso, tá legal? Ó, o problema deu, por exemplo, o ângulo alfa, tá? Ele deu o ângulo alfa, o ângulo gama, tá? Isso aqui é um gama, tá? Esse é o alfa, esse é o beta. Ele deu o ângulo gama. Tá? E aí o que ele deu além do ângulo gama? Ele deu os lados adjacentes a esse ângulo, lado A e lado B. Então o que eu tenho? Tá? Eu tenho que o lado oposto a esse ângulo, o lado oposto ao ângulo gama é C, então o quadrado de C é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, no caso aqui A e B. Quem são esses outros dois lados? Os lados adjacentes ao ângulo. Ó, os lados adjacentes ao ângulo alfa. Quais são os lados adjacentes ao ângulo alfa? B e C, está aqui. Os lados adjacentes ao ângulo beta. Quais são os lados adjacentes? A e C. Tá? Agora, os lados adjacentes ao ângulo gama. Quais são os lados adjacentes ao ângulo gama? A e B. E sozinho aqui, você sempre pega o lado oposto ao ângulo. Então, o lado oposto a esse ângulo é C. Então, o quadrado de C é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou os lados adjacentes a esse ângulo,
menos 2 vezes esses lados, vezes o cosseno do ângulo alfa. Complicado? Nada. Na matemática, quando a gente dá a teoria parece complicada, tá? Mas quando você começa a ver em exemplos, os exemplos tornam as situações mais simples. Ah, então por que não entra nos exemplos direto? Porque a gente tem que passar esse quadro, essa teoria, para você começar a perceber. Depois, tá? Conforme a gente vai trabalhando os exemplos, os exercícios, a gente vai pegando a teoria e aplicando a teoria na prática. Aí você começa a perceber melhor. Então não se desespera quando a matemática te dá conceitos e você fala, tá, a gente procura passar os conceitos, esmiuçar, mas não se desespera que na prática depois fica bem mais fácil de fazer. O que é importante você perceber então, tá? Na lei dos cossenos? Que num triângulo qualquer, pode ser até o triângulo retângulo, não compensa, tá? Triângulo retângulo você usa seno, cosseno e tangente, corri, cai e coca. Mas isso vale para triângulos retângulos também, tá? Mas num triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado, tá? Então no triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado, tá? É igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, tá? Os outros dois lados quais são? Os lados adjacentes ao ângulo dado. Tá? Menos 2 vezes o produto, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados, faltou os lados aqui, né? Pelo cosseno do ângulo formado por eles. Pelo cosseno, então, menos o produto, menos 2 vezes o produto da medida desses lados, pelo cosseno do ângulo formado por esses lados. Isso aqui é o conceito de lei dos cossenos. Agora a gente vai trabalhar exemplos e depois nós vamos trabalhar exercícios. Quando nós chegarmos em exemplos, vocês vão ver que isso aqui vai se tornar muito mais simples, tá? Então carrega a próxima aula, né? Na aula 3, e a gente vai a partir dessa aula começar a trabalhar com exemplos. Então carrega a próxima aula. Vamos lá, galerinha. É nóis, carrega lá.